falando com estranhos, ignora esse teu medo e vence essa timidez de uma vez por todas, se colocando na rua, se expondo, sendo extrovertido. Eu sei que já ouviu muitos desses conselhos por aí, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Afinal, se fosse fácil para uma pessoa tímida sair por aí falando com as pessoas, ela não seria tímida, não é mesmo? Eu sou a Bela Franceschini, eu trabalho com a internet há 4 anos e de verdade eu sou uma pessoa tímida e introvertida, apesar de não parecer nesse vídeo. E o que eu quero fazer contigo nos próximos minutos é te contar como eu perdi a timidez e o passo a passo que tu pode usar para fazer o mesmo. O primeiro tabu que eu quero quebrar nesse vídeo é que tu ter medo de se expor, se colocar, falar com as pessoas que tu não conhece, aparecer na internet, ser tímido, ser introvertido, não significa que tu não é uma pessoa comunicativa. Ou seja, que tu não tem a habilidade de se comunicar com as pessoas. Muitas vezes a timidez, ela é um reflexo de situações lá na nossa infância que fizeram a gente criar alguns códigos mentais acreditando que as pessoas estavam falando da gente com esse medo, essa insegurança exacerbada. Situações são ideias que a gente foi criando sobre nós mesmos e sobre as pessoas que estão à nossa volta. E são medos que a gente foi acumulando ao longo de muito tempo. E dependendo de quantos anos tu tem, esses medos, essas ideias, essas reflexões e essas percepções sobre o mundo, muitas vezes foram aumentando ao longo do tempo. A ponto de hoje tu pensar que tu é uma pessoa tímida, que tu é uma pessoa que não tem habilidade de comunicação. E eu tô aqui para te dizer, como uma pessoa que fez essa transição, digamos assim, não que eu tenha deixado de ser introvertida, eu ainda sou introvertida, mas de conseguir estar aqui na frente dessa câmera gravando, falando sobre os meus pensamentos, contando sobre a minha história, é porque eu mudei esse conjunto de crenças que eu tinha sobre a vida, sobre as situações e até mesmo sobre mim, sobre quem eu sou, sobre como eu reajo, sobre o que eu sei fazer e sobre as habilidades que eu tenho. Ou seja, a primeira coisa que tu precisa quebrar na tua cabeça é que tu não é assim, tu está assim porque até hoje tu está vivendo condicionado a esses padrões que tu foi criando ao longo do tempo. Mas assim como tu criou padrões que reforçavam a tua timidez, tu também pode criar padrões que quebram essa timidez. E mesmo sendo uma pessoa introvertida, tu ainda pode ser uma pessoa comunicativa, porque um não está contra o outro. E eu poderia citar dezenas de pessoas aqui que são introvertidas e mesmo assim são comunicativas. Até porque a introversão está muito mais ligada a como a gente recarrega e não a como a gente se comunica. E aí, Bela, beleza, então tu falou que não necessariamente eu preciso para vencer essa timidez, para mudar os meus padrões mentais, as situações, ideias e medos que eu tenho sobre o mundo, não necessariamente eu preciso ir para um shopping, começar a dar bom dia para todo mundo e falar com todo mundo e elogiar pessoas que eu não conheço. Então, como que eu faço para vencer essa barreira da timidez e vencer essa coisa que é tão forte na minha vida? E eu vou te falar exatamente o que eu, Isabela, fiz. Eu, Isabela, estudei sobre uma coisa que mudou completamente a minha vida: persuasão. Aqui dentro de persuasão, a gente pode elencar comportamento humano e todas as coisas que nos fazem compreender mais as pessoas. E por compreender mais as pessoas, ter mais traquejo social, saber interagir melhor com elas. E eu vou te explicar tudo a partir de agora. Lá em 2020, quando eu saí da CLT e eu decidi seguir os meus sonhos, que claramente não eram em um trabalho das 9 às 18, eu percebi que o mundo, ele não é baseado em profissões, em carreiras, em faculdades que a gente faz. O mundo é de quem desenvolve habilidades. E com base nas habilidades que tu vai desenvolver, tu vai te tornar uma pessoa mais atraente para os outros ou menos atraente para os outros. Quando eu olhei todas as habilidades que eu poderia desenvolver e que serão importantes para o mundo, desde antigamente até muito no futuro, eu entendi que eu gostaria de desenvolver essa habilidade da persuasão, principalmente da persuasão através da escrita, que é o que a gente chama de copywriting. E eu foquei em desenvolver essa habilidade, primeiro trazendo isso como profissão, então eu me tornei uma copywriter e fui para
paga para desenvolver essa habilidade, mas depois trazendo isso nos meus próprios produtos como uma empresária, dominando a persuasão e a comunicação. E quando eu comecei a fazer esse processo de estudar a persuasão, estudar copywriting, estudar como que eu fazia para me comunicar de uma forma mais atraente e sexy com as pessoas, eu comecei a me tornar uma pessoa completamente diferente, porque eu percebi de forma muito clara, muito concisa e na minha frente como as pessoas estavam mudando o olhar delas sobre mim, mesmo que eu não estivesse saindo na rua dando bom dia para estranhos. Isso porque existem algumas coisas que vão melhorar com certeza caso tu escolha também se tornar uma pessoa mais persuasiva, escolha trabalhar a tua comunicação. A primeira coisa que vai mudar muito e que vai surtir efeitos bizarros na tua vida é que a tua autoconfiança vai aumentar. Então, se eu entendo o outro, eu entendo quais são os gatilhos que fazem o outro agir, eu entendo quais são as técnicas que eu posso usar para essa pessoa se sentir mais atraída por mim, automaticamente eu me sinto mais poderosa, eu me sinto mais autoconfiante. Eu sei que quando eu abrir a boca, eu vou falar coisas que interessam para as outras pessoas. E isso aumenta a minha segurança no momento de me comunicar. Então, se antes eu não abria minha boca porque eu tinha medo, lembra aqui na timidez, os nossos medos? Eu tinha medo de que as pessoas não gostassem de mim, eu tinha medo que as pessoas dissessem que o que eu estava falando era errado. Agora eu tenho muito mais segurança que vem de eu entender como articular as minhas ideias. E uma coisa muito legal de copy, que a gente fala muito da persuasão na escrita, é que a escrita é o objeto de clareza que a gente tem para na nossa comunicação falada sermos mais assertivos, mais direcionados, as pessoas se interessarem mais pelo que a gente está falando. Então, quando eu sou uma pessoa que escrevo bem, geralmente eu consigo falar bem, eu consigo me comunicar bem, e isso é transmitido na minha autoconfiança e na minha segurança em falar. O segundo ponto que a gente acaba, se começa a estudar sobre persuasão e sobre comunicação, ansiedade, né, querida? A pessoa não sabe escrever, parabéns. É a ansiedade social. Então, muitas pessoas não abrem a boca porque elas ficam muito nervosas com o fato de terem que lidar com multidões, com muitas pessoas. Subir no palco é uma coisa que parece absolutamente impossível. E pra mim também era, tá? Porque eu não fazia perguntas em sala de aula, por exemplo. Eu tinha pavor quando tinha trabalho em grupo, que eu precisava subir lá na frente, falar na frente das pessoas. Então essa ansiedade social começa a melhorar. Por quê? Porque eu sei o que eu vou falar. Eu não tenho mais esse nervosismo de eu vou gaguejar, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei organizar as minhas ideias. A persuasão, copywriting, a comunicação, elas me ajudam a ter muito mais clareza daquilo que eu estou entregando para as outras pessoas. Lembra que a gente falou que a escrita traz essa clareza? Então essa ansiedade social começa a diminuir drasticamente também. Eu começo a ter maior controle das conversas. Então eu não estou em uma conversa somente para responder e para agir a partir do que o outro está falando. Eu entro em uma conversa já sabendo mais ou menos o que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu posso perguntar para essa pessoa, dominando esse relacionamento, dominando essa narrativa. Isso é uma coisa que a persuasão também te ajuda a fazer. E uma das coisas mais importantes que eu vejo que é um dos fatores que as pessoas tímidas mais perdem quando elas não exercitam esse seu poder de persuasão, o protagonismo. Então, quantas vezes tu deixou de falar, deixou de te impor e viu outras pessoas sendo promovidas no teu lugar somente porque elas falavam mais alto, porque elas se comunicavam, porque elas faziam relacionamentos, porque elas tinham habilidade de interação social. Então, quando tu entende persuasão, quando tu entende como influenciar as pessoas, como usar as tuas palavras para conseguir o que tu quer, tu consegue retomar o protagonismo na tua vida. Mesmo que tu não seja aquela pessoa ainda que fala muito, mas quando tu falar, tu vai falar as coisas certas, tu vai te comunicar da forma certa, com intenção e com muito propósito. Ou seja, esquece ir num shopping lotado e dar bom dia para as pessoas, esquece qualquer uma dessas coisas que vão colocar o teu medo à flor da pele e às vezes vão até te dar pânico naquele momento, que vão
vão te ajudar sim, mas que não vão te dar a base que tu precisa para vencer a timidez. Porque se a gente pensa em um solo fértil para vencer a timidez, esse solo fértil é o da persuasão, é o da comunicação, é tu trabalhar primeiro esses aspectos que vão anteceder ao teu contato com as pessoas, é tu entender mais sobre as pessoas, é tu compreender o que elas pensam, o que elas falam e como usar os gatilhos certos para conquistar aquilo que tu quer, mesmo que tu não queira ficar abrindo a boca o tempo todo. E quem sabe tu não pode, assim como eu, transformar a persuasão no teu trabalho e começar, assim como tantas pessoas tímidas começam, a aprender e desenvolver essa habilidade sem precisar ter interação social através do copywriting, que nada mais é do que a escrita persuasiva, ou seja, nós escrevemos para as outras pessoas falarem, nós ficamos nos bastidores, nós não interagimos com a câmera ou com as outras pessoas, e desenvolver cada vez mais esse teu potencial de persuasão para que daqui a 1, 2 anos tu esteja absolutamente diferente, porque lembrando, tu não é tímido, tu está tímido e a qualquer momento tu pode mudar isso. Se tu quer aprender sobre persuasão, se tu quer vencer cada vez mais a timidez, caso seja uma coisa que te incomoda, já te inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo se tu gostou, se te fez pensar nisso de uma forma diferente, porque aqui eu consigo te ajudar a usar essa habilidade, ganhar dinheiro com essa habilidade e também ganhar dinheiro depois usando essa habilidade nos teus relacionamentos.